Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, ele expõe alguns sinais de que nós estamos nos últimos tempos. Nós não vamos especular e nem falar além do que está escrito. Nós vamos meditar que estes sinais estão acontecendo nos nossos dias. Que eles são sinais que nós estamos nos últimos tempos. Veja no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, no versículo 1 a seguir está assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obediência a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos, então, item por item, nós meditarmos nestes sinais e percebermos que eles estão ocorrendo em nossos dias. O primeiro é apostatar da fé. As igrejas há muito separaram da doutrina de Cristo, separaram da doutrina dos apóstolos. E hoje, quando vamos falar do que está escrito para os crentes, eles mesmos estranham. Não parecem estar em comunhão com o Espírito Santo e nem compreenderem a palavra de Deus. Porque estão separados daquela fé que leva à comunhão com o Espírito Santo. E não aprendem mais a ouvir a voz do Senhor, de tal forma que estão embriagados com ensinos falsos. Por isto, a razão desta separação da fé verdadeira e da comunhão com Deus, o único Deus verdadeiro, está na obediência a espíritos enganadores. Percebam, hoje cada um pensa e acha que tem o direito de fundar e começar a sua própria igreja. Não está isto baseado na palavra de Deus, nem no ensino do Espírito Santo. A única igreja verdadeira, ela foi aberta no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo, através de Pedro, nos abre a igreja. Deus deu a ele as chaves do reino, e ali abriu o único reino de Deus, que é dirigido pelo Espírito Santo. As pessoas usam a Bíblia e leem a Bíblia, mas não compreendem este significado. A igreja foi aberta há mais de 2000 anos. Precisamos de compreender esta verdade. A porta da igreja é Jesus, e só podemos entrar neste reino espiritual que não é deste mundo por meio da fé e do entendimento. Portanto, a obediência a espíritos enganadores fazem com que as pessoas sejam iludidas com ensinos de demônios, ensinamentos que vão além do que está escrito e que nada tem a ver com o que Jesus ensinou e o que os apóstolos ensinaram. Veja no versículo 2, que fala da hipocrisia dos que falam mentiras e dos que têm cauterizada a própria consciência. Portanto, estes homens, estes líderes, têm a consciência cauterizada, não são tocados pelo Espírito Santo ao ensinarem falsidades. Devemos estar atentos, pois estes são sinais dos últimos tempos e estão ocorrendo em nossos dias.
precisamos de orar e termos comunhão com o Espírito, pois somente por meio dos dons espirituais é que podemos ter discernimento da verdade. Há um dom espiritual específico que Deus dá à igreja para que possamos discernir o Espírito que está falando naqueles que pregam ou que ensinam. O dom espiritual é discernimento de espíritos. Você conhece alguém que tenha discernimento de espíritos? Você pensa que todos que pregam e ensinam o Evangelho e fundam igrejas estão fazendo isto por meio do Espírito Santo? Que Espírito Santo é este que divide? Que Espírito Santo é este que coloca uns contra os outros e que fazem com que alguns chamados irmãos abandonem o próximo, ou até mesmo os que creem, mas não estão no seu grupo? Portanto, precisamos ler a Escritura e precisamos de discernimento espiritual. Há muito, os dons espirituais foram deixados de lado. O Espírito Santo foi deixado fora da igreja. A igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas, é a igreja do tempo do fim. Note que nela Jesus está à porta e bate. Bate à porta da igreja, isto é, à porta dos corações dos crentes, que embora falem nele e falem dele, não têm como único Senhor e Salvador. É bom que meditemos neste aviso. E assim está. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns separarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Mas quem é apto para discernir ensinos de demônios? Quem é apto para discernir espíritos enganadores? É bom que meditemos, pois a decepção para os religiosos enganados será uma coisa terrível. E Jesus nos chama a atenção e o Espírito Santo nos avisa. Que a graça de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo aquele que tem sinceridade, que tem uma fé sincera, como o próprio apóstolo Paulo fala. A fé sincera daquele que quer conhecer a verdade, que quer entender as Escrituras e perceber a presença de Deus. Louvado seja Jesus. Amém.